Segundou, 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 e o canal já estreou. Ê! Muito obrigada a todos pelas mensagens carinhosas e afetuosas e motivadoras que vocês me enviaram. Agora, fiquem de olho em mim, que eu tô de olho em vocês. Olá! Para quem não me conhece, eu sou a Carolina Sodré. Sou pedagoga, terapeuta holística e life coach. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho da minha história de vida, como que eu superei a minha baixa autoestima e o que aconteceu para que eu tivesse uma baixa estima. Bom, tudo se iniciou na minha infância. Eu sou filha, de uma mãe adotiva. Não que isso seja problema, tá, gente? Mas para vocês entenderem a história, minha mãe foi adotada por uma família, me teve na adolescência. E essa família, amorosamente, com muito amor, me criou esse tempo todo. Porém, como a minha mãe foi por um caminho que não era tão bacana, essa família sempre colocava, para mim, de não ser igual, de não fazer. E isso, querendo ou não, me deixava um pouco fragilizada, Porque não tem como, é genético. Você vai olhar parecido, você vai falar parecido. Mas, enfim, tem esse ponto aí que eu vivi. Nesse processo, eu comecei a me desenvolver, a estudar, na escolinha, já muito pequenininha, jardim. Na minha época se falava jardim, olha eu aqui entregando a minha idade para vocês. E no jardim, essa família que sempre me amou e me cuidou com muito amor e carinho, me colocou em uma das melhores escolas de um bairro, Zona Sul aqui de Belo Horizonte, querendo me dar o melhor e fazer o melhor para mim. E eu fui estudar neste colégio, muito renomado, neste bairro aqui em BH. E neste colégio, eu sofri um bullying muito, muito pesado. Eu era a única criança negra dentro da sala de aula. E mesmo sendo crianças, como eles eram cruéis, eu não tinha amiguinhos. Eles me apelidaram como Maria Preta. Olha só, para uma criança ouvir isso. E o pior, não só ouvir, mas o que fazia no dia a dia, de me isolar, de eu não ter coleguinhas. E o mais grave de tudo, a conivência do professor diante de toda essa situação. Eu me recordo que teve um dia que pegaram a minha cadeira e esconderam. E eu fiquei a aula toda assistindo a aula em pé, escrevendo, fazendo tudo em pé. E aí, eu era muito pequenininha, mas eu me recordo muito bem de tudo, porque, querendo ou não, um trauma, Essa vivência, esse bullying. E eu não falava, para minha família isso. Porque minha mãe, que na verdade é minha avó, mas que eu não a chamo de vó, sempre chamei os meus avós de pais, e quando eu falo pais, são eles, tá? Só para vocês entenderem. Sempre foi muito leoa, Se eu reclamasse, se eu falasse alguma coisa, com certeza ela iria se posicionar. Mas eu não falava, Eu não verbalizava nada. Eu sentia e não verbalizava. Eu me recordo claramente de momentos de eu passar assim, um dia horrível na escola, de apanhar. E quando eu saía e via o meu pai lá na porta me esperando, com aquele sorriso dele, era um bálsamo, sabe? Era como se desaparecesse toda a minha dor. E assim, eu não falava. Era como se desaparecesse naquele momento a dor e eu ia para minha casa. E foi muito complicado esse processo, porque também quando iriam me ensinar a lição, não tinham aquela paciência. E claro, eu vivenciando isso tudo, como que eu iria aprender?
Como eu iria me alfabetizar, né? Com 7 anos, eu ainda não sabia ler. Eu tive dificuldade no meu desenvolvimento em função de todo esse processo. E, por sorte, né? Não sei como que isso aconteceu, porque eu não me recordo. A minha família teve uma luz de me tirar dessa escola, né? Me colocou numa outra escola, que era uma escola pública. Essa escola eu também não me dei muito bem, porque era uma escola assim, que separava muito também alunos adiantados e alunos que não eram adiantados. E isso ficava muito claro para a gente. Então, quando eu entrei, 7 anos sem saber ler, eu fui para uma sala que não era de alunos adiantados. E aí, e no início, até eles separarem, né? As professoras colocavam, escreviam frases no quadro e pediam para a gente ler. E você via os coleguinhas lendo e eu não conseguia ler. E assim, foi um processo muito árduo, muito doído para mim isso tudo, porque eu não conseguia. Até que eu fiquei num período nessa escola que eu não lembro qual, creio eu que não foi 1 ano, e eu passei por uma outra escola. Se eu fiquei nessa escola foi 1 ano, e eu passei por uma outra escola também pública. E aí essa escola pública foi a escola que me acolheu, foi a escola onde eu me desenvolvi, porque aí não tinha essa questão de sala, né, de separar quem sabia mais, quem sabia menos, né? Eu não sei como que era a questão dessa instituição, mas não tinha isso. Quando eu cheguei, eu fiz prova para estar entrando na escola e tal, direitinho. Mesmo com todas as dificuldades que eu tive na anterior, eles já me acharam adiantada. E aí, e queriam até me colocar já no 2º ano, minha mãe falou assim, não, já que ela não passou na outra, vamos começar do 0 agora. E foi tudo muito bacana, foi a melhor experiência que eu tive, porque toda aquela dor, toda aquela questão que eu vivi, na minha infância, né, no prézinho ali, meio que foi dissolvendo, né? E você se pergunta assim, mas como você superou isso? Gente, eu superei, assim, muito eu com eu mesma. Porque minha família dava suporte no sentido assim, até me levava no psicólogo. E eu lembro claramente que eu não comentava isso com a psicóloga. É porque, assim, é como se automaticamente eu abstraísse, sabe, essa dor. Apesar que teve muitos momentos desse processo que eu vivi de bullying, que eu pensei em tirar minha própria vida. Mesmo sendo tão criança, tão novinha, eu tinha esses pensamentos. Para vocês verem o quanto o bullying, ele é perigoso, ele é cruel e ele massacra as pessoas. Mas enfim, fui para essa outra escola, aonde eu fui super acolhida, aonde eu interagi, aonde eu fiz grupos, amizades. E eu fiquei tão bem que quando eu fiz 15 anos, a minha família me pediu para escolher entre uma viagem e uma festa. E eu falei, eu não quero nem viagem nem festa. Eu quero estudar teatro porque eu quero ser atriz. E aí eu comecei a estudar teatro, comecei a me desenvolver. Porém, mais uma vez, a instituição educacional começa a me tolir novamente, a me atrapalhar com algumas questões. Nesse processo aí, eu já estava adiantada na escola, notas boas, participativa, mas teve uma vez que um professor chegou e falou assim para mim, olha só, a gente estava num conselho de classe, a gente estava achando que você se esforça muito, mas você se esforça demais, isso às vezes é cansativo para você. E tem algumas questões aí que não tá bacana, né? Quando você escreve, falta o R, enfim. Eles vieram com uma avalanche de tanto questionamento comigo, que aquela aluna que eu era dedicada, aplicada, de repente desapareceu, porque eu comecei a remeter a dor do meu passado, né, daquele passado que eu tinha de me achar, que eu não dava conta, que eu não conseguia. E foi um processo muito difícil, porque eu perdi média em todas as matérias.
eu só não repeti o ano porque eu tinha tantas notas boas que segurou todo esse processo aí que eu tive. Mas se eu não tivesse notas boas, eu teria repetido esse ano em função dessa crítica, dessa questão aí mal colocada por os profissionais dessa escola. E foi muito complicado, muito difícil. Porém, com toda uma força que eu sempre tive, eu busquei ajuda. Não comentei com a minha família. Eles também, em vez de serem éticos, né, porque eu acho o correto de toda a escola é chamar o pai, o irmão, o tio, enfim, pessoas da família para estar ali junto, né? Não passaram nada para minha família, chegaram até a mim, colocaram essa bomba, que para mim na época foi uma bomba nas minhas mãos. E eu com essa bomba, o que eu fiz? Procurei ajuda. Falei, eu preciso de um psicólogo. Eu fui no posto de saúde sozinha. E no primeiro posto falou que eu teria que ir em outro, né, que iria cobrir a minha região. E eu fui no outro posto, fui atendida e fiz 5 anos de terapia. E como foi importante esses 5 anos? Porque juntou a minha força de querer mudar aquela situação e de não aceitar o lugar que eles queriam me colocar com o suporte terapêutico da psicóloga. Foi muito bacana, muito bom. Foi um momento assim em que eu comecei a me conhecer e tomar posse da minha força e do meu poder. E é por isso que eu estou aqui hoje, contando para cada um de vocês sobre essa minha experiência, que não foi fácil, que foi difícil, mas que eu consegui superar. Que hoje eu acredito no meu potencial, que hoje eu acredito o tanto que eu posso fazer e o tanto que eu tenho que aprender. Porque a gente vai entendendo que a gente não é bom em tudo, que nós temos talentos e temos que valorizar os talentos que a gente tem. E mesmo quando a gente tem o nosso talento, a gente tem que se aperfeiçoar. E o mais importante, gente, disso tudo, é a gente se dar a mão. Acreditar na gente, que a gente dá conta, que a gente consegue e que nós somos merecedores. E é isso que eu quero que cada um de você que está aí me ouvindo busque a sua força e o seu poder, como um dia eu busquei, para estar aqui agora, me expondo, falando para vocês. É justamente porque eu descobri todo o meu potencial e minha força. Tem muita coisa para melhorar? Tem. Tem muita coisa para transformar? Tem. Mas eu já estou na caminhada e você também pode trilhar a sua caminhada. O nosso próximo encontro será sexta-feira com a psicóloga Elisângela Avelino. E ela vem nos prestigiar aqui contando a sua história de superação da sua baixa estima. Eu conto com você próxima sexta-feira e conto também que você possa se inscrever aqui nesse nosso cantinho, compartilhar, fazer seu comentário. Isso sim, se você está se conectando aqui com a gente, tá? Porque é um cantinho feito para você, para te ajudar a você a se amar, a se valorizar e tomar posse do seu poder. Um beijo, meus queridos, nos corações de cada um de vocês. Um abraço e um queijo.